Pessoal, tô com muita saudade, tá, de ter vocês perto, mas eu acho que aqui a gente vai poder ter mais familiaridade e podermos compartilhar algumas coisas. Enfim, nós já havíamos falado nessa disciplina de alguns temas, né? É claro, falávamos de gestão, né? Uma gestão de pessoas e não gestão de recursos humanos. Então, uma mudança de paradigma, já falamos nessa disciplina. Tratamos a questão da comunicação dentro desse paradigma, uma nova forma de comunicação que seria mais funcional, né? Que ajudaria mais a comunicação dentro da escola. Então, continuando esse clima de inovação e de gestão mais atual, né? Nós pensamos também em trazer o conceito de equipe e grupo de trabalho, porque nessa nova gestão de pessoas, nós temos uma visão bem diferente da questão do trabalho, né? O trabalho realizado em grupo e o trabalho realizado em equipe. Existe uma diferença muito grande entre um e outro e vamos tratar sobre isso nessa aula, certo? Vocês receberam aí um e-mail com a referência bibliográfica para essa aula. Então, nós temos aí, nossa referência hoje é o Stephen Robbins. Ele, ele propõe a nova gestão de pessoas e ele fala brilhantemente sobre isso. Então, cada item dessa nossa disciplina, ela vai tratar de uma nova forma de pensar as relações de trabalho, né? Principalmente no contexto escolar. Aqui nós contextualizamos tudo isso para a escola. Mas vejam esse pensamento do Robbins, tá? O comportamento das pessoas nos grupos é algo mais do que a soma dos comportamentos de cada uma delas, individualmente, é claro, né? Quando estão em grupos, os indivíduos agem de maneiras diferentes de quando estão sozinhos. Então, isso é importante pensar. Existem fenômenos que acompanham o comportamento de grupo que não acontecem no comportamento individual. Por exemplo, você vê um adolescente em grupo, ele é totalmente diferente de um adolescente sozinho, solitário. Então, existe muita mudança, muita diferença entre uma coisa e outra, entre um comportamento individual e um comportamento em grupo. Então, uma pessoa, um trabalhador que está só em casa e um trabalhador que está em grupo no trabalho, ele age totalmente diferente. O grupo influencia aquela ação, o grupo influencia a forma como a pessoa age e pensa dentro do trabalho. Aí surge a nossa dúvida, né? Qual é essa diferença? O grupo e equipe não é a mesma coisa? Né? Grupo de trabalho é diferente de equipe de trabalho? É muito diferente. Não é pouco, não, é muito diferente. Então, nós temos aqui, por exemplo, nessa lâmina, vamos ver, né? Uma diferença. Grupo. Dois ou mais indivíduos em interação e interdependência que se juntam para atingir um objetivo. Um grupo de trabalho é aquele que interage basicamente para compartilhar informações e tomar decisões para ajudar cada membro em seu desempenho na sua área de responsabilidade. Então, as pessoas trabalham na sua área de responsabilidade, cada um na sua interface. Então, o grupo ele tem interação e interdependência. Então, um depende do outro. O grupo de trabalho, um item, uma pessoa depende do trabalho do outro, né? Então, eu sei fazer a minha parte. Por exemplo, se você vai montar um grupo para fazer um seminário, né? Aí nós temos mesmo um trabalho de grupo. Eu faço a minha parte, olha, você vai fazer o capítulo primeiro, eu vou fazer o capítulo segundo, fulaninho vai fazer o capítulo terceiro e Mariazinha vai fazer o capítulo 4. E vamos apresentar o seminário, tá? Nesse seminário, se Mariazinha faltar, o grupo fica desfalcado. Ninguém vai saber falar sobre a parte de Mariazinha. Aí a parte dela. Então, é a finalização que vai faltar porque Mariazinha não tá.
Então, cada um depende do outro. É claro que tem um objetivo, apresentar o trabalho, né? Mas as pessoas vão precisar um do trabalho do outro e sem essa outra pessoa não existe trabalho finalizado, certo? Isso é a característica do grupo. Agora nós temos a equipe, tá? Dois ou mais indivíduos que, por meio do esforço coordenado, geram uma sinergia positiva. O uso extensivo das equipes gera o potencial para uma organização aumentar seus resultados sem necessidade de aumentar os investimentos. Então, eu tenho dois ou mais indivíduos que, por meio do esforço coordenado, geram uma sinergia. O que é sinergia? Lembra que eu expliquei isso na segunda aula? A sinergia é a convergência de energia, de esforço, né? De forma a tornar aquele grupo mais consistente, mais forte, mais coeso. Então, eu tenho dois ou mais indivíduos na equipe fazendo tudo para que aquilo dê certo. Então, existe um potencial naquela equipe de compartilhar tudo. Então, eu vou fazer um seminário, vou apresentar um seminário. E eu não vou montar um grupo de trabalho, eu vou montar uma equipe de trabalho para montar esse seminário. Então, vou falar sobre o primeiro capítulo, fulaninho vai falar sobre o segundo, Mariazinha vai falar sobre o terceiro e tal. E aí nós vamos montar uma equipe para apresentar esse seminário. Todo mundo sabe a parte de todo mundo lê tudo, faz uma reunião, compartilhando essas informações, e a partir do compartilhamento dessas informações é que é montada a apresentação. Então, todo mundo monta a apresentação do seminário e todo mundo sabe que todo mundo vai falar. Se alguém faltar, o seminário é apresentado perfeitamente, porque alguém vai assumir aquela turma, aquela parte, aquele capítulo. Né? Então, se eu tenho uma escola que funciona com o grupo, né, com o grupo de trabalho, eu tenho professoras especialistas ou dedicadas a determinada turma. E se uma delas falta, eu não tenho quem colocar naquele lugar, então eu tenho que dispensar a turma. Se eu tenho uma escola onde eu trabalho com uma equipe de trabalho, essa equipe ela vai sempre trabalhar convergindo energias, convergindo esforços para que tudo dê certo. Então, a própria equipe vê, não, fulana Mariazinha faltou porque ela está doente. Então, você assume a aula dela até o recreio, eu como diretora, gestora, assumo depois do recreio, porque antes do recreio eu tenho que fazer outras coisas. Nananana. Então, você tem um espírito melhor de grupo, tá? Aqui eu tenho o gráfico explicando como que acontece esse trabalho de grupo e equipe, né? Como seria numa escola, por exemplo. Só o gráfico ficou um pouquinho, a representação ficou um pouquinho fora do lugar. Nós temos aí as primeiras bolinhas, né? A primeira representação e a segunda. Você vê que na segunda existe uma ligação entre elas, né? Os indivíduos. No primeiro, no grupo, não existe essa ligação tão sinérgica assim entre o grupo. É claro, todo mundo está ali perto, mas não está se comunicando. Veja aqui, ó, nessa setinha primeira, né? O objetivo do grupo ali. O objetivo é do grupo compartilhar informações, simplesmente compartilhar. O objetivo da equipe é o desempenho coletivo, todos fazendo tudo. Ali nós temos a segunda setinha, sinergia. Como é que é a sinergia? Que é essa capacidade de você reunir esforços em determinada direção. Eu tenho neutra, às vezes até negativa essa sinergia, porque cada um faz o seu, e na equipe a sinergia é positiva, porque todo mundo faz tudo. Como seria a responsabilidade? Ali, bem pequenininho na terceira seta. A responsabilidade no grupo é individual.
eu vou fazer minha parte, né? Quando eu vejo, né, as pessoas apresentando seminário, é assim, eu vou fazer minha parte. Cada um faz sua parte e ponto final para isso, né? Já no grupo, nós temos a individual e mútua. Então, cada um faz sua parte na equipe, mas cada um também pode fazer a parte do outro, né? A última setinha ali, habilidades, seria habilidades aleatórias e variadas. Cada um faz o seu, cada um constrói as suas habilidades. E na equipe, as habilidades são complementares, cada um vai completando a habilidade do outro, né? Eu acho que por esse gráfico já fica bem claro qual é a proposta da equipe com a proposta do grupo. Agora, qual seria mais adequado para a nova gestão de pessoas, gente? A equipe ou o grupo? Nós temos, é claro, a equipe é a mais indicada para a nossa nova forma de gestão, né? Por quê? Porque nessa nova forma de gestão escolar, nós temos uma participação maior, uma participação mais democrática dos colaboradores, né? Então, a equipe é a possibilidade da pessoa democratizar o seu ambiente de trabalho. Então, quais seriam os benefícios do trabalho em equipe? São capazes de melhorar o desempenho, né? As pessoas, os indivíduos vão ter melhor desempenho porque eles vão poder ampliar mais suas habilidades de análise, de avaliação daquela situação e poder tomar as medidas necessárias, né? Podem ser rapidamente montadas e desmontadas, organizadas e ajustadas, pois são flexíveis. Então, eu posso colocar um sujeito aqui, um indivíduo ali, eu posso mudar os elementos daquela equipe, porque a equipe é mais maleável, é flexível, não é rígida. Então, eu posso colocar, você apresenta primeiro, por exemplo, no caso do seminário, né? Você apresenta primeiro, ou eu vou no final. Ah, não, acho melhor eu finalizar e tal. Então, há uma flexibilidade maior, por exemplo, né? Promove a democratização das organizações e aumenta a produtividade. Por quê? O indivíduo, o colaborador, ele se sente mais motivado, ele pode ousar mais, ele pode ser mais criativo, né? Usar outras capacidades que não só a capacidade simplesmente de trabalho duro e árduo. Então, bem, aí vem a questão, né? Como que eu posso transformar essa equipe em uma equipe mais eficaz? Ele responde essa pergunta colocando alguns modelos, alguns parâmetros para que essa equipe seja mais eficaz. Por exemplo, um projeto de trabalho, né? Um projeto de trabalho ele precisa ser em comum, é claro, e ele precisa alcançar alguns itens que vocês estão vendo aqui, ó, autonomia, variedade de habilidades, identidade, importância da tarefa. Tudo isso vocês vão ver lá no texto. Todos esses itens estão definidos lá no texto, tá? Que eu acho interessante que vocês leiam para a gente discutir na sexta-feira. Por exemplo, aqui nós temos a composição, né? Como é que é composta essa equipe? O projeto de trabalho da equipe, a composição da equipe. É composta por habilidades, personalidade, eu tenho flexibilidade ou não, né? Existe também outro item a ser analisado, que é o contexto, onde essa equipe está sendo formada. Essa equipe tem uma liderança, ela tem recursos para ela acontecer, né? Qual contexto ela está inserida? E os processos, né? Como esses propósitos, esses processos, eles estão acontecendo dentro da equipe. Existe algum conflito dentro da equipe? Existe alguma meta que é específica para determinado indivíduo, colaborador ou não? Esse último item aqui, que é a folga social, ela é muito conhecida também, tá? Como que é essa folga social? Eu tenho uma pessoa que é aquilo que o nome diz mesmo, folga. Não, uma pessoa folgada, ela não promove, ela não trabalha, ela não faz, ela fica no vácuo do outro. Isso acontece? Se isso acontece, atrapalha muito o processo da equipe, a melhora da equipe, né? Como eu posso avaliar as características
de um bom desempenho da equipe? Como é que eu posso saber se a minha equipe está tendo um bom desempenho? Ó, para ter um bom desempenho, como membro de uma equipe, é preciso ser capaz de se comunicar aberta e honestamente, confrontar diferenças e resolver conflitos, bem como sublimar as metas pessoais visando o bem-estar do grupo. Se eu consigo me comunicar de forma adequada, se eu consigo ser honesto, né, não conflitar com as diferenças, e se eu consigo buscar o bem-estar do grupo, eu consigo trabalhar em equipe. Então, analisem isso aí, vejam se vocês, enquanto professores, vocês enquanto professores de formação, né, têm essas capacidades todas. Se não têm, precisam desenvolver. É necessário que a gente desenvolva essas capacidades para que a gente consiga trabalhar bem em equipe, porque a tendência é que a equipe seja a forma de trabalho do futuro, né? Não existe mais possibilidade de voltarmos para a rigidez dos grupos. Então, nós precisamos flexibilizar e trabalharmos em equipe. Por último, nós temos aí como que o gestor ele pode formar uma equipe? Como é que ele pode formar uma melhor equipe para ele? Como é que ele pode trabalhar nesse sentido, né? Primeiro, selecionando pessoas que são mais aptas para trabalhar em equipe. Lembra que nós fizemos um exercício em sala de seleção, né? Como é que eu vou selecionar? Vou fazer uma entrevista, vou construir perguntas que me direcionem a entender como que aquele colaborador, aquela pessoa, aquele indivíduo que eu estou selecionando, como ele pensa, né? Outra forma de montar uma boa equipe é treinar pessoas para a valorização de aspectos da equipe em detrimento dos individuais. Então, eu posso treinar as pessoas para olhar mais a questão do coletivo e menos do individual. Estimular esforços em prol do coletivo e desestimular a competição. Isso também é muito importante, porque cabe ao gestor estimular esse trabalho em equipe e tentar evitar a competição, porque o trabalho em grupo, ele gera competição. Ah, eu estou fazendo a minha parte, o outro que não está fazendo dele. Né? Então, ele tem que ser desvalorizado e eu tenho que ser valorizada. O trabalho em grupo promove competição. Já o trabalho fora de grupo não promove competição. Promove sinergia, promove trabalho em conjunto, tá? E é o mais adequado e é o que a gente busca na gestão escolar, a gestão escolar mais atual. Pessoal, agora finalizando, né, nossa aula de hoje, nós mando um abraço para vocês e tudo. Nós vamos nos encontrar sexta-feira, 7h30, na nossa live. Eu espero vocês lá. Espero que vocês tenham entendido tudo que aconteceu aqui, toda a aula, que vocês consigam dar uma olhada no texto e que sexta-feira a gente possa discutir, certo? Um beijo a todos e até sexta.